Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Números capítulo 12. Antes de começar, queria pedir para você que está assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve no canal. Você que está assistindo pela página do Face, segue a página para vocês não perderem nenhum vídeo e seguirem comigo nessa jornada de leitura da Bíblia. Gente, nós sabemos que a rebelião, o não se submeter à autoridade de Deus, causa a lepra, o pecado. A lepra tem uma causa e essa causa é se rebelar contra a autoridade de Deus, contra os regulamentos de Deus. O primeiro caso de rebelião contra Deus foi de Lúcifer, o querubim da guarda, onde ele era belo, formoso, propagava luz, mas o seu coração se corrompeu. Ele achava que tudo aquilo que ele era provinha dele mesmo, e sendo assim, ele queria estabelecer o seu trono acima do trono do Senhor. Mas assim que ele peca contra Deus, a gente entende, a palavra nos mostra que ele apenas expressava Deus, nada era dele, ele apenas refletia a glória de Deus. Lepra é sempre causada pela rebelião. Lúcifer se rebelou contra Deus, sendo assim nasce a lepra, nasce o pecado, e esse pecado entrou em nós através da queda de Adão. Assim a gente entende que quando a gente nasce, nós somos descendentes de Adão e por isso, a partir do momento que a gente nasce sem a gente fazer nada, a gente já é leproso, porque a gente traz essa herança pecaminosa de Adão, a gente já traz essa rebelião contra a autoridade de Deus dentro de nós. Mas por meio da obediência de Cristo, quando ele encarnou, veio para a terra fazer a vontade do Pai e cumprir sua missão, que era morrer por nós para nos reconectar ao Pai novamente, não indo contra a autoridade de Deus, mas se submetendo a Ele. Quando nós estamos nele, quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo, a gente não tem mais lepra, a nossa natureza pecaminosa, ela muda, a gente é um novo ser, as coisas velhas já passaram, nós não temos mais a lepra em nós, a gente não carrega mais o pecado a gente não carrega mais o pecado de Adão em nós. Mas agora a gente tem vida de Deus, que ela precisa agir contra a carne, que ainda se lembra de como ela agia antes. Afinal, ela não nasceu de novo, o que nasceu de novo foi o Espírito. Por isso o apóstolo Paulo, ele declara lá em Romanos 7, no versículo 18 até o 20. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. O querer de realizar o bem, de se submeter à autoridade de Deus, está em nós, está no nosso espírito, a gente nasceu de novo, mas a nossa carne ainda não foi totalmente transformada, ela ainda age de acordo com a lei do pecado. Por isso nós somos esse conflito em duas pernas, a gente tem uma guerra dentro de nós, entre o espírito vivificado por Cristo, querendo agir e se submeter à autoridade de Deus, e a carne, que é a nossa alma, e o nosso corpo, que ainda não foi transformada, querendo agir da forma que ela estava acostumada. E nesse capítulo a gente vai falar um pouco sobre isso. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se rebelaram contra ele, que era a autoridade delegada de Deus. A rebelião deles tinha uma causa, e era o fato de Moisés ter se casado com uma mulher etíope. Como consequência de sua rebelião, Miriam se tornou leprosa. No sentido bíblico, pecado denota rebelião. Portanto, rebelião contra Deus, contra o representante de Deus ou a autoridade delegada por Deus, contra o plano de Deus, contra o governo de Deus, causa lepra. Amém? Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. O fato aqui não era necessariamente o casamento de Moisés, porque na palavra de Deus, aqui na Bíblia, ele nem é mencionado, não é nos falado se Deus aprovava ou se ele não aprovava. Eu creio que era algo que não fazia muita importância naquilo que Deus estava fazendo na vida de Moisés e através da vida dele. O fato aqui é para nos mostrar o que havia dentro de Miriam e Arão. Eles eram irmãos de sangue de Moisés, mais velhos que ele. Apesar de terem sido usados por Deus, eles começaram a invejar o irmão mais novo. Tem inveja, ciúmes que já estava dentro deles, na alma deles, começou a se manifestar. Por isso a gente precisa nos livrar de tudo que não provém do Senhor,
porque uma hora ou outra isso vai transbordar e a gente vai manifestar o que o nosso coração está cheio. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Então, eles aqui se rebelaram contra a autoridade delegada por Deus. Eles não respeitaram Moisés, aquele a quem Deus havia escolhido para ser o seu porta-voz. Apesar deles terem sido usados por Deus para outras funções, eles acabaram invejando o irmão, vendo ele com mais glória do que eles, sem entender que a glória, o poder, a autoridade que Moisés expressava não era dele mesmo, mas era de Deus. Moisés era um homem muito manso, vendo seus irmãos de sangue falarem mal dele, não retrucou, não falou nada, ele não foi arrogante, e não tinha a necessidade de se justificar ou de fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele sabia a identidade dele em Deus, e aquilo que os outros falavam sobre ele não tinha importância nenhuma, porque ele sabia o que Deus falava sobre ele. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saem à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, às claras, e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Então a gente vê aqui que Deus ele intervém contra toda essa situação, contra toda essa rebelião contra Moisés. No fim de tudo, eles estavam se rebelando contra o próprio Deus, porque Moisés era o representante de Deus. Eles queriam essa glória dos homens, esse poder e esse respeito que Moisés tinha perante todas as tribos. Então a questão em si não era o casamento de Moisés, a questão é que eles estavam incomodados com a intimidade, com a autoridade de Moisés. Então eles sentiam essa inveja, esses ciúmes do irmão mais novo deles ter sido escolhido por Deus para ser o seu representante. E aqui o Senhor fala com os dois na entrada da tenda, né, através de uma coluna de nuvem, falando: pode até ser que eu tenha profeta no meio de vocês, assim como vocês dois já falaram, mas com eles eu converso de uma maneira diferente. Eu não converso com eles igual eu converso com o meu servo Moisés. Com ele eu converso face a face, o meu relacionamento com ele é diferente. Ele é fiel em toda a minha casa. Hoje nós somos casa de Deus, ele habita em nós, e quanto mais a gente for fiel, quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente nos entregar, quanto mais a gente nos santificar, mais fácil será ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de nós. Gente, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, a gente pode ter uma conversa real com ele, porque ele é uma pessoa. E eu tenho certeza que quando a gente fizer tudo isso, quando a gente parar para conversar com ele, começar a ser mais sensível à voz dele, a gente vai começar a ter a melhor conversa das nossas vidas. E depois de toda essa linda explicação do relacionamento de Deus com Moisés, ele indaga: por que vocês se rebelaram contra a minha autoridade? Né? Por que vocês se rebelaram contra aquele que eu escolhi para me representar? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Nesses versículos a gente vê o resultado da rebelião, né? Quando Deus se afastou da entrada da tenda, Miriam se achou leprosa. O resultado de se rebelar contra a autoridade de Deus resulta no pecado. Quando a gente faz aquilo que a gente quer e não a vontade de Deus, quando a gente vai contra a autoridade dele sobre as nossas vidas, a gente está pecando. A Miriam, ela não se submeteu, ela murmurou, se rebelou contra a autoridade de Deus na terra, e o resultado sobre a vida dela foi a lepra. Ao fazer a leitura aqui, a gente vê que o nome de Miriam vem antes do nome de Arão, para nos relatar sobre esse fato aqui em específico, sobre essa rebelião. E isso faz a gente perceber que Miriam foi a iniciadora, quem liderou essa rebelião contra Moisés, o servo de Deus. Por isso que somente ela
que se achou leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Não seja ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, rogo-te que a cures. Então, depois de todo esse acontecimento com sua irmã, Arão se quebrantou perante o Senhor, reconhecendo o seu erro, reconhecendo Moisés como autoridade de Deus aqui na terra e pedindo para ele interceder por Miriam, né, pela sua irmã, para que ela não morresse de uma forma tão miserável assim. E, gente, a gente pode ver, e realmente uma atitude tremenda de Moisés, a gente pode até tomar como um exemplo para a gente agir assim em nossas vidas. A gente consegue olhar a mansidão, a humildade, depois de ter visto seus irmãos falarem mal dele, depois de Deus ter estabelecido a justiça, né, de disciplinar Miriam, ele ainda orou, ele ainda intercedeu pela sua irmã, ele não tinha arrogância e nem nada parecido no seu coração. Aquilo que eles fizeram, aquilo que os seus irmãos fizeram para ele não mudou aquilo que ele era, somente mostrou quem Miriam e Arão era. Então ele continuou agindo como ele era, sabe? O que fizeram contra ele não mudou a essência dele. O Senhor respondeu a Moisés: Se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhado durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Assim Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Depois disso, o povo partiu de Hazerote e se acampou no deserto de Parã. Aqui a gente vê a resposta do Senhor à oração de Moisés, dizendo que ele não podia simplesmente livrar ela dessa disciplina. O Senhor queria ensinar Miriam e assim também todos os outros, né, para aprender com o erro dela. E assim ele também faz conosco nos dias de hoje, quando a gente passa por disciplina que vem da parte de Deus. Elas não são para nos matar, para nos destruir. Elas vêm para o nosso bem, para nos ensinar, para nos aproximar de Deus novamente, exatamente como aconteceu aqui. Nós somos filhos e um pai disciplina o filho a quem ama. Então ela agiu mal e deveria passar por essa disciplina, tentando tirar o maior proveito, entendendo que Deus a estava disciplinando, a estava ensinando. E a gente precisa ter em nós discernimento e entender que as disciplinas elas vêm para nos amadurecer, nos ensinar e nos fazer sair melhor do que a gente estava antes. Até mesmo quando os nossos pais falhos aqui da terra, quando eles queriam nos ensinar alguma coisa, nos mostrar que a gente tinha feito algo errado, eles tiravam a nossa TV, o celular ou qualquer coisa do tipo, e a gente pode começar a enxergar esse caso dessa maneira, que é um pai disciplinando a sua filha que havia agido mal. E, gente, olha como isso é a pura verdade, porque eles só deixaram esse lugar depois de 7 dias, quando ela havia sido recolhida para dentro do acampamento. Então, depois dos 7 dias que Miriam passou fora do acampamento, eles permaneceram nesse lugar. Com certeza fizeram todos os procedimentos do leproso sarado e então eles puderam prosseguir viagem. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações. Portanto, sabeis que a prova de vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma, como ganhar sabedoria. Então a gente deve ficar alegre quando a gente passa por tribulação, por dificuldades, por disciplinas que vêm da parte de Deus. Primeiro, porque isso nos mostra que Ele nos ama e está nos corrigindo. E segundo, porque somos sendo aperfeiçoados, moldados, amadurecidos para depois de passarmos por todas essas situações, a gente sair melhor do que a gente era antes e a gente, cada dia mais, não expressar mais nós, mas expressar Cristo em nós. Amém? Gente, esse é o capítulo 12. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.